Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Academia Trados. Hoje é dia de olho na prova, onde a gente discute perguntas que constam em processos seletivos, editais de seleção, concursos, contratações de intérprete, tudo quanto é pergunta relacionada a esse assunto, a gente analisa aqui no De Olho na Prova. Se você quer que a gente analise algum tipo de prova, algum tipo de questão, coloca ela aqui embaixo, ou então coloca o link, ou então a instituição que ofereceu essa prova, o edital, que a gente vai achar e traz aqui pro De Olho na Prova, certo? Os avisinhos de sempre, né? Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com todos os seus colegas concurseiros, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Hoje, o nosso De Olho na Prova vai continuar debatendo com vocês aquele edital de número 1, 2019, da Prefeitura Municipal de Goianira. Como eu já comentei, esse edital ele foi realizado pela Prefeitura Municipal da cidade de Goianira, no Goiás. O cargo é para agente de apoio educacional, intérprete de Libras, que é a forma como todos os tradutores e intérpretes de Libras são conhecidos quando a gente vai para âmbitos municipais. Geralmente eles são atrelados a apoio, agente de apoio, ou auxiliar de sala e etc. Isso é toda uma discussão que a gente pode fazer num outro momento, sem problema nenhum. A prova caiu 4 conteúdos diferentes, dos quais a gente teve questões relacionadas à língua portuguesa, a matemática, a conhecimentos gerais e a conhecimentos específicos, sendo as perguntas de 31 a 40 nesse sentido, certo? A data de realização foi um dia antes do meu aniversário, foi dia 28 de julho de 2019 que essa prova foi disponibilizada, certo? Vamos ver qual que é a questão de hoje. Então a questão hoje vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, inclusive até tenho o livro sobre ele. Depois eu coloco aqui na descrição as informações relacionadas ao assunto dessa prova, tá? Então nós vamos falar sobre a ELIS. O que é a ELIS? A ELIS é o sistema, é a escrita das línguas de sinais. ELIS. Escrita das línguas de sinais. É um sistema desenvolvido pela professora Mariângela Estelita, da Universidade Federal de Goiás, da UFG, que desenvolveu, essa professora que desenvolveu na pesquisa de doutorado dela, que foi orientado pela professora Ronice, e o assunto da prova é eles. E aí, pessoal, cabe aquela velha questão. Ah, mas a gente ainda não tem um sistema de escrita convencionado. Se está no edital, nós temos que estudar. E aí, vale a indicação do livro da professora Mariângela Estelita, que é o livro ELIS, Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de Sinais, da professora Mariângela Estelita Barros. Certo? Vou deixar as indicações todas aqui nas referências, certo? Então vamos à pergunta. A escrita das línguas de sinais, ELIS, é uma das propostas de registro escrito da Libras. Sim, no Brasil nós temos 4 propostas diferentes de sistemas de escritas para a língua de sinais. Nós temos a ELIS, propriamente dita. Nós temos o Sign Writing, que é um sistema internacional. Nós temos a CEL, que é um sistema proposto pela professora Lessa de Oliveira. E ainda tem um outro sistema que é o Visografema, que eu não tenho muitas informações sobre o Visografema. Oi, gente, o Arley do futuro que está editando esse vídeo para corrigir uma informação. Não é Visografema, é Visografia. E a publicação é do professor Cláudio Benassi, de 2018. O link vai estar aqui na descrição. Segue o vídeo aí, Arley. Tem até que anotar, tem que estudar um pouco sobre isso também para trazer algum tipo de discussão. Então, são 4 sistemas diferentes, certo? Para registro escrito da Libras e de outras línguas de sinais. Beleza. O processo de alfabetização e letramento dos alunos surdos deveria, e aí eu coloco ali, né, o pretérito ali, deveria. Então, qual é a forma ideal? Deve. Não necessariamente quer dizer com a forma atual em que isso tem sido trabalhado. Isso tem que ficar claro, certo? Então, como que a gente deveria considerar o ensino, a alfabetização e o letramento das crianças surdas quando o assunto é escrita de sinais, mais precisamente a ELIS.
Vamos às alternativas. Alternativa A. A Libras escrita e a língua portuguesa escrita. Então, como que eu deveria considerar? Eu deveria considerar a Libras escrita e a língua portuguesa escrita como processos de aquisição bilíngue, uma vez que são dois sistemas de escritas visuais. São dois sistemas de escrita visual? Sim, você vê para escrever. Português a gente escuta para conseguir escrever, mas se eu vejo uma pessoa reproduzindo algum tipo de informação gráfica no quadro, eu posso reproduzir. Então, de alguma forma, essa alternativa está correta. Vamos à letra B. Então, eu deveria considerar a língua portuguesa escrita como processo de aquisição natural do aluno surdo. E aí entra uma discussão. O português é natural para a criança surda? Alguns teóricos dizem que não, outros teóricos dizem que sim. Eu, particularmente, acredito que o português, ele, pelo fato de ser uma L2, ele não é uma língua natural do surdo. O natural para que o surdo possa expressar todas as suas vivências, toda a sua visualidade, tudo aquilo que ele expressa é a língua brasileira de sinais, que é aquela que atende às suas necessidades comunicativas. Então, eu, dos Santos, Warley, não considero o português como uma língua natural para o surdo. É uma segunda língua, mas aí língua natural a gente já precisa recorrer a outros autores para discutir isso, tá? E a Libras escrita como entretenimento. Não preciso nem discutir o porquê que isso está errado, né? Vamos à letra C. Então eu deveria considerar a Libras escrita em detrimento da língua portuguesa escrita, ou seja, a língua escrita, ela não tem o mesmo valor que o português escrito, uma vez que o aluno surdo se baseia na visualidade do sistema. Então, pelo fato da língua de sinais ser escrita de maneira visual, ela não é tão preterível como a língua portuguesa, que se configura como uma língua majoritária no Brasil. E a letra D, eu deveria considerar a língua portuguesa escrita como processo de aquisição primário, como L1, e a Libras escrita como um processo de aquisição secundário. É exatamente o contrário, né? Eu, enquanto ouvinte, tive o aprendizado de português enquanto primário e de Libras enquanto secundário, haja vista que é a minha L2. Agora, a criança surda, isso se inverte. Então, primeiro ela precisa aprender a Libras com o seu registro escrito, para depois aprender o português com o seu registro escrito. Por isso que o processo educacional, ele não anda da mesma forma para as crianças surdas. Muitas pessoas perguntam, mas por que a gente precisa de uma escola bilíngue? É exatamente para atender as questões relacionadas à seriação do surdo, a como que as séries, elas se adaptam, ou então elas precisam ser modificadas por causa da aquisição de língua e o desenvolvimento da linguagem da criança. Porque vamos imaginar, uma criança entra na escola ouvinte com 7 anos, uma criança ouvinte, já sabendo regras de convívio social, já sabendo limites, uma série de outras questões. E aí a gente observa que 95% dos alunos surdos, eles são filhos de pais ouvintes, que não necessariamente têm a língua de sinais como L1. Então, se eu tenho a grande maioria de alunos surdos, que são oriundos de pais ouvintes, que não têm língua de sinais desde pequeno, eles vão chegar na escola com esses mesmos 7 anos, mas com uma série de conhecimentos em defasagem do que aquela criança que chegou na escola com 7 anos com português desde o dia que ela nasceu. Então ela tem 7 anos de língua portuguesa e o surdo aí tem 7 anos que está desenvolvendo algum tipo de comunicação, até mesmo caseira, ou então nem tem comunicação, né? Eu sou de uma época que a gente via alunos surdos que se comunicavam da forma mais rudimentar possível com a sua família. Então, graças a Deus, hoje isso já tem mudado. A situação da criança surda hoje está muito melhor do que os tempos anteriores. Inclusive a professora Strobel, né, a Cara Strobel, fala muito sobre isso nas suas pesquisas. E hoje a situação ela é um pouco diferente. Então, voltando à nossa questão, não pode ser a letra B, porque a Libras escrito não é entretenimento. Não pode ser a letra C, porque a Libras escrita não tem menos valor do que a língua portuguesa. Também não pode ser a letra D, uma vez que Libras é L1 e português é L2. Então, a resposta é a letra A.
a Libras escrita e a língua portuguesa escrita como processo de aquisição bilíngue. Por isso que hoje se luta tanto em prol de uma escola bilíngue para surdos. É exatamente para atender essas demandas de formação que estão em âmbito de L1 e de L2, para que essa criança possa aprender essas 4 modalidades diferentes: português escrito e oral. Oral no sentido de compreender a língua portuguesa da forma como ela se articula de pessoa para pessoa. Não é oral nesse sentido de oralização, mas é oral nesse sentido de oralidade, uma vez que é a língua sendo colocada em uso. E Libras escrita e oral também. Lembrando que o oral aqui não é no sentido de oralização, é no sentido de interação pessoa com pessoa, a língua na prática. Você acertou? Você errou? O que você percebeu dessa questão? Deixa todos os seus comentários aqui embaixo, que eu vou ter muito prazer em dialogar, em refletir sobre essas questões juntamente com você. Certo? Acho que é isso. Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo para os concurseiros de plantão, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Eu vou deixar todas as indicações que eu citei aqui, o livro da professora Mariângela Estelita, o artigo que fala sobre a CEL e a publicação sobre visografema, bem como o signwriting. Eu vou deixar todas essas informações aqui na descrição do vídeo, tá bom? Boa prova para vocês, bons estudos e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!